Quais as atividades que você faz que te dão energia e faz você perder a noção de tempo? Quais as atividades no seu dia a dia que você sente que realmente está utilizando seus pontos fortes, seus talentos e ainda faz bem para a humanidade, para as pessoas que estão ao seu redor? No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o Ikigai Flow, relacionando com os pontos fortes, passos no dia a dia simples e ainda com as emoções positivas. Meu nome é Minoru Ueda e recentemente eu estive com a minha esposa descansando um pouco num hotel e onde tinha um recreador. Sim, um jovem recreador que ele fazia atividades tanto para crianças quanto para as pessoas da minha idade, né? E uma coisa que eu percebi que ele tinha realmente, ele gostava do que fazia. E era um ritmo intenso, porque começava desde o início da manhã e até o final, né, da tarde, noite, início da noite, tudo isso. E eu reparei, pessoal, que realmente ele tinha algo diferente entre todos os profissionais que estavam lá. Então eu fui, né? E eu tive, de repente, a oportunidade de fazer várias atividades com ele. E qual a relação que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma relação sobre o passo a passo simples, né? Dessa relação com o Ikigai Flow, porque eu recentemente também em sala de aula, uma das alunas falou assim: professor, você fala sobre Ikigai, que você encontrou e já está no seu processo do Ikigai Flow, porque você já teve várias experiências, você já está na jornada. Na verdade, ela quis falar que eu já sou meio antigo, meio experiente e tal. Mas aí eu comentei com ela que não tem idade, porque o Ikigai, vamos lá, o Ikigai é uma expressão japonesa, uma filosofia japonesa que significa razão de viver, propósitos de vida, ou como Kenmoji na obra Ikigai, com os estudos, principalmente na ilha de Okinawa, né, onde existem uma quantidade grande de pessoas centenárias que possuem qualidade de vida e bem-estar. E os cientistas, então, perceberam que existia um encontro do Ikigai, né, razão de viver, propósitos de vida, e o Kenmoji ele faz a seguinte pergunta, né, o que te faz você acordar todas as manhãs, né? O Ikigai é o encontro do que você faz bem, do que você ama, do que faz bem para a humanidade e ainda você ter recompensa, você é remunerado emocionalmente ou financeiramente. E esse jovem, né, eu percebi que ele tinha algo diferente. E eu comecei a fazer algumas reflexões e também observando as suas atitudes. Perceba o seguinte, a gente estava numa correria e tal, e ele sempre com um sorriso no rosto, tudo isso, e naquelas paradas ou na preparação dos equipamentos e tudo isso, comecei a conversar com ele, né? Você já vai tendo uma certa amizade, tudo isso, vai conversando, e eu falei para ele assim, vem cá, qual é o seu segredo aqui de manter essa energia, tanto com as crianças quanto a gente? Ele fala assim, eu gosto muito de ter contato com as pessoas. Na realidade, ele respondeu, eu gosto de aprender com as pessoas. Eu gosto muito de ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Bom, vamos lá. O que você faz bem feito? E eu comecei a perguntar para ele, falando assim, mas como você descobriu que era isso? Ele falou, olha, desde a escola. As pessoas sempre me procuravam, né, de repente fazer a administração de conflitos entre os grupos, tudo isso, e eu recebia muito feedback das pessoas que eu sabia escutar. Olha só, ponto forte desse jovem, saber escutar. E ele tinha uma habilidade muito interessante, enquanto ele preparava o material, ele começava a observar em torno, o pessoal que chegava, sabe, de repente, né, como tinha bastante gente aqui nesse hotel, então ele percebia que as pessoas iam chegando, então ele dava instrução para as pessoas, ele já observava lá atrás, o pessoal chegando e falou, olha pessoal, eu só estou preparando aqui, ó, pode ficar aí, ó, o pessoal já está na fila e tal, e a gente vai aguardando e já vou preparando e a atividade vai ser rápida, né, então tudo isso. E ele fazendo a preparação, ele olhava também para as pessoas, olha então, não sei o quê. Ou seja, esse é um ponto forte que ele desenvolve.
É muito interessante, porque no livro, eu acho que é no livro Foco, esse livro do Daniel Goleman, ele comenta sobre a questão da empatia, né? Ou seja, ele fala sobre a tríade da empatia, nesse livro Daniel Goleman, Foco, inclusive eu vou deixar aqui na inscrição também, para caso você queira também adquirir esse livro, na nossa descrição esse livro, e aqui, nesse livro Foco, ele comenta sobre um segurança, o pessoal da segurança de um shopping, e ele falou assim, como que a pessoa do shopping, ele percebe, consegue ter uma noção geral do que está acontecendo. Ele dá até o exemplo de uma criança, né, que de repente fica distante dos pais, tal, e ele só de olho, tal, e já tendo uma preocupação do processo. Então a questão da empatia é um ponto forte dessa pessoa. Então veja bem, esse jovem, ele já desde do início, ele falou, olha, desde o meu Fundamental 1, Fundamental 2, eu já recebia esse feedback e eu percebi que eu poderia ser direcionado, né, a essas atividades, eu tinha essa habilidade, não era nenhum esforço. E eu recebia um feedback das pessoas que eu tinha uma habilidade muito tranquila, né? Eu tinha satisfação em fazer algo, em desenvolver essa escutativa. Olha lá, satisfação. No livro Descubra os Pontos Fortes, do Buckingham e do Clifton, que está aqui também nas minhas mãos, eu acho que estava aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Esse livro é genial, pessoal. Por que ele está voltado ao Ikigai? Porque não tem uma das áreas do Ikigai que é você descobrir o que você é bom, o que você sabe fazer bem feito, né? É o seu talento que quando você pratica, vai praticando, se torna um ponto forte. E tem 3 aqui interessantes, porque vamos fazer uma ponte com o jovem lá, sobre a questão do Ikigai. Porque lembra da minha aluna? Falou, professor, eu sou muito jovem. Não, é muito complicado. Não, no passo a passo. Descubra o que você faz bem feito. O jovem percebeu que uma escutativa, ele tinha essa habilidade, né? Tudo isso. E tem 3 questões muito bacanas para a gente observar o que são pontos fortes para a gente, tá? Então vamos lá. Lembra? Satisfação. O rapaz tinha satisfação. E o desejo, olha que interessante, esse jovem, ele falou o seguinte para mim, ele falou, olha, eu sempre quando chego aqui, chego muito cedo tal, e eu venho de bicicleta, acho que ele mora próximo tal, ou de motocicleta, né? Ele falou, olha, ele falou assim, até comentei com a minha namorada que eu tenho realmente esse desejo de sempre estar envolvido com pessoas, né? Quanto mais gente, né? Então, satisfação, desejo e aprendizagem rápida. E ele disse o seguinte, tudo que envolve gente, pessoas, eu aprendo rapidamente, né? E a gente começou a conversar, tudo isso foi o rapport, né? Sabe aquela questão de sintonia? E eu falei para ele assim, mas vem cá, você chega em casa acabado, tal. Ele falou, não, Ueda, eu ainda vou para a faculdade. Eu falei, você vai para a faculdade? Aqui tem alguns dias que eu tenho aulas que são a segunda ou terceira aula, então eu consigo ficar até mais ou menos o início da noite aqui. Agora, em geral, eu saio aqui por volta de 6, 6 e pouco, eu já vou para a faculdade. Eu falei, que faculdade você faz? Daí ele falou, psicologia. Aí foi realmente, eu falei, puxa vida, então, aí ele falou, olha, mas eu fiz aquela pergunta, mas você já sabia que você ia fazer psicologia? Eu falei, não, eu prestei para engenharia, né, e tudo isso, porque ele falou, olha, eu fiz técnico de segurança, tudo isso, segurança, técnico de segurança. E aí ele falou o seguinte, olha, mas eu percebi, né, principalmente pelo feedback das pessoas, e principalmente aqui nessa profissão, eu conheci muita gente que trabalhava com gente, trabalhava na área de recursos humanos, até ele falou, olha, até teve uma senhora, juntamente com o marido, que trabalhava no mundo organizacional, e ela era gerente de recursos humanos, ela comentou que eu tinha essas habilidades interpessoais. E olha como que é interessante, né, a jornada do Ikigai Flow. Quando você reconhece algo que você é bom, você começa a ter feedbacks, e você percebe que isso se torna uma paixão, esse desejo de fazer algo. Então, às vezes as pessoas querem já falar, não, eu quero descobrir o que eu amo para fazer. Não, começa fazendo e através dos feedbacks, por isso que um dos aspectos do flow, estudados pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, é a questão do feedback. O que é o flow? É você estar num estado de qualidade, de envolvimento, de imersão, onde você perde a noção do tempo, onde você está
concentrado, é algo assim. Vou dar um exemplo. É igual aquele jovem, ele falou, olha, às vezes eu estou na correria, né? Eu fico cansado fisicamente, mas mentalmente eu falo, opa, qual é a próxima turma que eu vou me envolver? E onde entram as emoções positivas? Vamos lá. Então a gente está fazendo uma conexão com o flow, tá? E esse jovem, ele percebeu, ele falou o seguinte, né? Aí, no almoço, só fazendo uma ponte dos feedbacks das pessoas que trabalham com ele, e aí eu fui, sabe, as pessoas que são, estavam no restaurante trabalhando, tudo isso, aí elas perguntam, como é que foi o dia, tal? Eu falei, olha, nós encontramos lá com o jovem, ele falou, esse menino é fantástico, né? Uma das senhoras da cozinha falou, olha, ele alegra todo mundo. Ele falou assim, o senhor sabe que ele assumiu a coordenação, mas ele quer ficar no dia a dia. Eu falei, como assim? Ele, pelo menos 2 vezes por semana, mais cedo e no final da tarde, ele faz um treinamento com todas as pessoas que trabalham na recreação. Ele é uma das pessoas que, quando ele está de férias ou de folga, a gente sente, né, que a energia da nossa não fica tão boa, porque ele chega nos locais e ele sempre dá um feedback para as pessoas, ele sempre está trazendo uma novidade. Opa, vamos lá no Ikigai? Algo que você faz bem, algo que você percebe que você ama, você tem paixão, satisfação de você repetir, e algo que faz diferença positiva para as pessoas que estão ao redor. Peraí, faz diferença positiva para nós, né, para nós que estamos lá, os hóspedes, e faz diferença positiva para as pessoas que estão ao redor dele. Então, agrega valor. E aí, a quarta, ele é bem remunerado. Então, ele está lá, ele é um recreador, mas ele assumia uma coordenação, e aí ele tem satisfação. Foi até interessante. Lembra que eu falei no início? Ele vem de bicicleta, tal, de moto, porque ele comentou isso também. Ele falou, olha, agora eu recebi uma promoção, né? De vez em quando eu venho de bicicleta, mas às vezes está chovendo, então eu venho de moto. Então, percebe isso? O Ikigai é um passo a passo para o nosso dia a dia. E quando a gente trabalha nesse canal, né, se inscreva, né, para acompanhar cada vez mais os nossos vídeos. Quando a gente compartilha os vídeos nesse canal, a gente bate e a gente ressalta muito a importância dos pontos fortes no nosso dia a dia, porque é de dentro para fora o Ikigai. O Ikigai é um processo. Eu gravei no vídeo, né, a minha experiência nas primeiras vezes que eu vi sobre Ikigai, lá atrás, quando eu estive no Japão fazendo um estágio, eu percebia que era no dia a dia as pessoas falando sobre o Ikigai, né, e a relação do Ikigai nas atividades cotidianas. Mas, Ueda, onde entra a questão do Ikigai Flow com as emoções positivas e como está linkado a questão dos pontos fortes? Vamos lá. As emoções positivas é um estudo da psicologia positiva, científico, da doutora Barbara Fredrickson. A doutora Barbara Fredrickson, ela trabalha as 10 emoções positivas. E aqui eu fiz uma colinha, porque aí eu estava conversando com ele e eu percebia que às vezes ele pegava o celular, né, e ele olhava no negócio e eu falei, bom, deve ser a programação e tal. Aí eu cheguei um dia, ele já tinha preparado tudo, nós nos encontramos quase próximo da hora do almoço, e eu vi que ele deu uma paradinha lá, tal, perto da onde tinha o bebedouro, tal, e ele abriu o celular, tal, e aí ele falou assim, Ueda, você me falou qual é um dos meus segredos? Um dos meus segredos está aqui. Eram mensagens, sabe as mensagens que nós temos no Instagram, né? Inclusive no Instagram, no YouTube, nós temos aquelas mensagens que vêm, né, de palavras de incentivo, tudo isso. E ele falou, olha, uma das questões que eu tenho, que eu vou fazendo também, ele falou que a minha namorada sempre manda para mim, são essas frases, né, motivacionais que me ajudam a manter as emoções positivas comigo. Eu falei, opa, mas você conhece a psicologia positiva? Tá? E ele começou a perguntar, tá. Ele falou, eu trabalho, né, nessa área também de gestão de pessoas. E ele falou, não conheço, né, tudo isso, porque eu também estou no início ainda da faculdade e tal. E aí eu comentei sobre o livro Emoções Positivas, e eu falei, deixa eu fazer uma colinha aqui para compartilhar também nesse vídeo sobre o Ikigai Flow desse jovem que percebe. E eu falei para ele assim, vem cá, e você acredita, né? Por que uma das questões das emoções positivas que te faz uma grande diferença? Ele falou, olha, a esperança, né? Porque eu listei as 10 emoções positivas, mas quais são as 10 emoções? Vamos lá. Alegria, gratidão,
serenidade. Ó, uma base é esse livro Positividade, da doutora Barbara Fredrickson, trabalha há mais de 30 anos as emoções positivas. Alegria, gratidão. Vai pensando, quais são as emoções positivas que você sente no seu dia a dia, que vai ao encontro, de repente, de um ponto forte. Lembra da pergunta que a gente fez? O que você, de repente, faz no seu dia a dia que você perde a noção de tempo? Qual é a emoção que está envolvido? Qual é a atividade que você faz que está envolvido os seus pontos fortes e também agrega valor para a sociedade? Então vai percebendo que tem envolvimento das emoções positivas. Alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança. Esperança é uma das emoções lá desse jovem que eu vou comentar com vocês. Orgulho, admiração, diversão, com toda certeza, é uma das emoções positivas daquele jovem da recreação lá do hotel. Inspiração e amor. Amor também aqui. Então vamos lá. Eu separei aqui, deixa eu ver, quatro emoções que eu percebi que ele tinha lá. Então, alegria, com toda certeza, você percebe na sua alegria. E aqui é interessante a gente fazer um link com o Ikigai Flow, quando o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi desenvolve através dos seus livros, tanto no Flow com a criatividade, quanto no Guia Prático. O Guia Prático, eu estou até com o livro aqui na minha frente, esse aqui, inclusive, a gente vai deixar o link na descrição, né? Também inscreva-se no canal, do Mihaly Csikszentmihalyi, onde ele compartilha com a gente esse gráfico genial. É um gráfico onde ele expõe o encontro dos pontos fortes, das habilidades com os desafios e a harmonia, o ponto de encontro dos pontos fortes, dos nossos talentos, das nossas habilidades com os desafios, gera o processo do flow. E esse jovem falou o seguinte, ele falou, olha, eu sinto tanta alegria, né, de compartilhar todo esse processo, lembra do ponto forte dele, escuta, empatia, e quanto mais desafio, quanto mais gente para eu poder ter essa questão da gestão, de fazer a recreação, eu venho e eu sinto realmente que o tempo passa e eu utilizo todos os meus talentos e eu sinto uma alegria. Então, esse é um aspecto muito legal. O segundo que eu percebi é a serenidade. Mas, Ueda, como que é? Ele fica, não, é a serenidade, né? Naquela correria, tudo isso, o não verbal dele, porque a gente sempre fala, né? Nós temos dois grandes pontos cegos no relacionamento humano, né? Que é o nosso rosto, que a gente não vê, aqui a gente vê o rosto e tal, né? Mas no dia a dia, às vezes, a gente faz caras e bocas e também o nosso tom de voz. E ele mantinha, né? Uma serenidade no seu dia a dia. E eu percebi aqui, muito interessante, que ele fazia um exercício muito legal, da respiração. Eu acho que isso era inconsciente, né? Porque ele respirava fundo, muitas vezes, né? Ele fazia aquela respiração e aí trazia um rosto alegre e às vezes até porque criança, né? É aquela correria. Então eu percebia que ele dava uma respirada tal e ele utilizava o seu não verbal. Então ele possuía essa questão da serenidade. Às vezes as pessoas na sala de aula, principalmente quando a gente está trabalhando a liderança positiva, e aí a gente faz essa questão do Ikigai Flow, relacionando os pontos fortes com os desafios, seja de gestão de conflito, gestão de tempo, na gestão do conhecimento, as pessoas falam, mas como que eu posso manter no meu dia a dia esse processo da atenção plena? Respirar, né? Respirar. Eu sempre, faz esse exercício aqui, respirar e inspirar entra o ar e solta o ar pelo nariz. Né? Esqueci o nome, né? Respirar e inspirar. Vamos lá. Então você respira. Quando você respira, você sente o ar frio. Quando você solta, você sente o ar quente. Respira, ar frio. Solta o ar quente. Essa é uma das formas de você prestar atenção na sua respiração. É um momento de você estar presente. Você mandar fluxo sanguíneo, né, o oxigênio para o cérebro, você está no processo, né, da sua serenidade. Olha só, na correria lá, esse jovem trabalhava. Esperança, lembra? São 4 que eu destaquei desse jovem, que eu percebi que ele tinha um encontro do Ikigai Flow com os pontos fortes e com as emoções positivas. A emoção positiva é de esperança. Ele trabalhava essa questão de mentalizar, e ele fazia o link com aquelas frases que eu comentei dos vídeos. Então ele sempre tinha, ele falava, eu sempre tenho uma frase, ele falou, às vezes vai ao encontro de uma pessoa que de repente está conversando comigo e eu lembro daquela frase, eu faço uma ponte. Olha, então
fazer a conexão com o seu Ikigai, né, do Ikigai Flow, dentro dessa questão de fazer bem à humanidade, fazer bem à sociedade. Esse é um aspecto muito interessante do passo a passo de a gente trabalhar a questão da nossa produtividade ou da nossa qualidade, da alta performance e tudo isso, mas acima de tudo, o que isso contribui para o outro. E o amor. E o amor com toda certeza, porque aí essa questão do amor é interessante. Porque o Dr. Mihaly, ele fala sobre microfluxos, ou seja, a gente trazer o processo do flow para o nosso dia a dia e também porque ter o controle, o autocontrole, né, do processo. Então, o microfluxo são pequenos momentos do dia onde você sente que você está desenvolvendo e tem uma imersão total, ou uma imersão, onde também você pode trazer os seus pontos fortes nesse instante. Veja bem, nem sempre, e até perguntei para o rapaz, eu falei assim, vem cá, mas você consegue manter esse ritmo em todas as atividades? Olha, ele falou, olha, como todo ser humano, tem algumas atividades que até falei sobre o flow, né? Falei, olha, das suas habilidades, com seus desafios, o encontro, onde você não percebe o tempo passar. Ele falou, olha, eu vou falar a verdade para você. Tem alguns momentos que eu preciso realmente estar muito atento, que não é um flow, mas eu utilizo, tá? Uma questão muito importante que eu aprendi no meu curso técnico de segurança no trabalho, que é a questão dos equipamentos. Percebe o seguinte? Ele também tem que cuidar dos equipamentos. Então ele falou assim, então eu fui refletindo, opa, é um momento do microflow, onde ele traz uma atividade que talvez ele não utilize, olha só, eu estou colocando pontos de razão, não sei se é o ponto, mas ele disse o seguinte, nas atividades que são envolvidas a questão de checagem dos equipamentos, né, eu trago os meus conhecimentos e a importância dos técnicos de segurança no seu dia a dia, o amor com as pessoas, o amor e a questão de cuidar do bem-estar das pessoas. E ele cria, então, o seu microfluxo, onde ele percebe, e ele falou assim, é nos detalhes, né, que faz a diferença. Então, além do checklist que eu tenho, do checklist, eu sempre faço, né, a questão de sempre dar uma segunda, terceira conferência no equipamento, perceber e conversar sempre com aqueles que estão também aprendendo, eu também compartilhar os exemplos práticos. Percebe o seguinte? Então, vamos lá. Esse jovem que a gente está comentando, ele encontrou seus pontos fortes. Ao encontrar os seus pontos fortes, ele percebeu e ele ficou, a gente chama isso de acuidade sensorial, ele realmente estava aberto, né, com a questão dos feedbacks que as pessoas ofertavam, desde lá como criança, lá, né, da habilidade de escutar, de trabalhar com pessoas. E através dessa questão, ele percebeu que era realmente algo que ele não via o tempo passar, ele era imersão total, então trouxe essa relação da paixão. Opa, segunda área lá, né, o que você, do Ikigai, né, do razão de viver, do propósito de vida. Então, pontos fortes, os seus talentos, o segundo encontro com o que ele amava e a paixão através dos feedbacks, através dos resultados. Isso também começou a contribuir não apenas para as pessoas, tanto para os outros, mas para as pessoas que lá trabalhavam também, porque ele agregava valor, e ele recebeu a sua recompensa, a remuneração, e ainda fazia uma jornada dupla da faculdade, trazia energia, venha ao encontro. Por isso que a gente sempre fala que o Ikigai Flow é uma caminhada, é no seu dia a dia. Deixe o seu comentário para que a gente possa cada vez mais, como jovem, traduzir conhecimento em ação.